Olá, bem-vindos à aula 71 de Língua Portuguesa para os estudantes do terceiro ano. Eu sou o professor Rodrigo e é um imenso prazer retornar para dentro da sua casa, trazendo mais um pouquinho de conhecimento em língua portuguesa. Antes de começarmos, vamos relembrar os nossos combinados, aquelas dicas importantes que nos mantêm em segurança. Nós continuamos no meio de uma pandemia, então devemos respeitar o isolamento social e distanciamento. Nesse momento, abraços apenas no ar. Lembre-se de lavar as mãos constantemente e evitar de tocar o seu rosto. E se precisar sair, use sempre a sua máscara. Mas lembre-se, sorria com os olhos. Para a nossa aula de hoje, precisamos do nosso caderno, do lápis, da borracha, do apontador e o lápis de cor para deixar tudo bem organizado e bem caprichado aí nos seus registros. Combinado? Vamos lá? Você vai abrir numa folha nova, vai colocar a data de hoje e vai escrever o seu nome completo, nome e sobrenome. E embaixo vai escrever aula 71 e as letras LP de língua portuguesa. Um tempo para você.
Muito bem, agora tudo está organizado, vamos iniciar a aula de hoje. Antes, vamos relembrar o que fizemos até aqui. Então observe aí, ó. Nós iniciamos falando de um tema dentro daquele tema central. Estávamos falando em florestas e agora estamos falando em araucária, que é o pinheiro símbolo aqui do nosso estado do Paraná, não é mesmo? E eu trouxe para vocês um poema que foi escrito por Lalau e Laura Beatriz e está dentro deste livro e leva o título da araucária. Falamos um pouquinho também da simbologia e da relação entre a araucária e a gralha azul. Então eu mostrei para vocês a foto da gralha azul. Vocês lembram? Trabalhamos um pouquinho com a capa do livro, falamos do título, do subtítulo, dos autores e da editora. Recordaram? Mostrei para vocês a foto deles e algumas informações importantes, né, sobre esses autores que escreveram vários poemas e publicaram aqui neste livro. E então o professor trouxe o texto e nós analisamos as ideias contidas em cada trecho, aquele conjunto de versos, né? O professor disse para vocês que eram estrofes. E sempre eu fui pedindo para vocês pensarem qual era o gênero. Hoje nós vamos trabalhar com esse gênero. Então o professor trouxe um super quiz, 3 perguntas para que você atingisse 10 pontos sobre o texto que estava aqui. E no final nós trabalhamos com algumas palavrinhas, palavrinhas que não são do nosso cotidiano, que nós ouvimos dentro do texto. As palavras acariciar, assegurar e altiva. Fizemos uma atividade de ligar, não é mesmo? Muito bem. Você está pensando aí sobre o gênero. Será que você já conhece esse gênero? Algumas professoras aqui na videoaula já trabalharam com esse gênero. Vamos conhecer? Observe aí, ó. O gênero é poema. Acompanhe comigo alguns elementos desse gênero. O poema, ele é uma criação literária. Ele parte da imaginação do autor. O autor, ou o poeta, ele imagina algumas situações com aquele tema. Podem ser temas da atualidade, podem ser temas de antigamente, mas é uma criação literária. Ele não tem que estar pautado 100% em situações verdadeiras, como aquelas que nós trabalhamos na reportagem. Muitas coisas surgem da cabeça do autor ou do poeta. Esse texto ele é construído por versos. Então o professor mostrou para vocês na aula anterior as marcas que o texto deixou no papel. E nós percebemos que, diferente do texto anterior, que estava organizado em parágrafos, este texto que estava aqui no livro, ele foi organizado em versos. E esses versos estavam agrupados e nós demos o nome então de estrofes. Ele explora a sonoridade e o ritmo. Então, para que eu possa ler e compreender o sentimento que este texto quer passar, eu preciso acompanhar o texto, fazer a leitura do texto, seguindo um certo ritmo. Uma sonoridade que parece que é musicalizada e é bem bacana. Ele pode apresentar rimas também. Não é uma regra. Tem poemas que têm rimas e outros que não têm rimas. E ele pode apresentar também imagens e palavras associadas aos sentidos. Alguns poemas são visuais, outros são mais tradicionais, apenas com os versos, estrofes, seguindo sonoridade e ritmo. Aprendeu sobre eles? Vamos ver essas características então no nosso poema? Acompanhe aí na tela da TV. O professor colocou para vocês a primeira estrofe. Então tem o título, que é a araucária, e tem a primeira estrofe. Vamos verificar aquela questão da sonoridade do ritmo? Olha como o professor vai ler a primeira estrofe. Toda araucária tem direito de ser acariciada pelos ventos frios do sul. É também a ela assegurada a companhia solidária da gralha azul. Perceberam a sonoridade e o ritmo? Tudo se completa, não é mesmo? E os outros elementos? Vamos conhecer? Observe aí, ó. Aqui na tela, o professor contornou o primeiro verso. Perceberam? Aqui nós temos o primeiro verso. Esse conjunto de versos é o quê? É a estrofe. Então, aqui nós temos a primeira estrofe do poema. E ele tem 1, 2, 3, 4,
5, 6 versos. Então, é uma estrofe com 6 versos. O que mais nós temos? Nós temos as rimas, a acariciada e a segurada. Lembra que o professor comentou um pouquinho sobre rimas? Eu comentei com vocês que a rima acontece com aquela terminação que tem aquele som igual. E essa terminação, ela começa ali na vogal tônica. Então, a acariciada, a segurada. Então, o final ele é idêntico, né? A partir da vogal tônica. O que significa isso? Da vogal que é mais forte. Muito bem, crianças. Agora vamos verificar um outro elemento que nós falamos ali na tela anterior. Observem aqui o que o professor vai colocar. Olha o que os versos dizem. A araucária tem o direito de ser acariciada pelos ventos frios do sul. A acariciada, vocês recordam que nós trabalhamos com o sentido de acariciada e nós percebemos que é fazer carinho? Mas será que os ventos conseguem fazer carinho na araucária? A ideia aqui, então, quando ele diz que é direito da araucária ser acariciada pelo vento frio do sul, significa que a araucária tem que ser preservada, ela tem que continuar na natureza para que tudo isso aconteça. Combinado? Então aqui é um outro elemento, que é aquele elemento da linguagem figurada, ou seja, que não é exatamente como está no dicionário, né? Fazer carinho. O vento não consegue fazer carinho, não é mesmo? Muito bem. Agora vamos retomar ao nosso texto completo. Então observe aí na tela, ó, o professor está colocando o texto completo e você vai ver que do lado de cada estrofe tem uma bolinha preta, não é mesmo? Nós vamos fazer uma atividade prática. Agora nós não vamos escrever, nós vamos usar o nosso dedo. Então observe aí, ó, as palavrinhas que o professor vai colocar. Usar, alimentar, enfeitar e acariciar. Cada estrofe, ela traz uma ideia. Nós fizemos isso na aula anterior e vamos retomar na aula de hoje. Então você vai ligar com o dedo mesmo, vai colocar o dedo na bolinha e vai ligar a estrofe à palavra. Combinado? Eu vou dar um tempinho rápido para você brincar aí na sua casa de ligar com o dedinho e eu já retorno. Muito bem, crianças. Fizeram a tentativa de leitura e ligaram com o dedinho até as palavras? Muito bem, vamos fazer isso agora juntos, ok? Vamos fazer a leitura e ligar. Primeira estrofe. Toda araucária tem o direito de ser acariciada
pelos ventos frios do sul. É também a ela assegurada a companhia solidária da gralha azul. Qual que é o sentido aqui? Vamos ver se você ligou corretamente? Observem aí na tela. O sentido é de acariciar ou fazer carinho, não é mesmo? Vamos colocar aqui do lado então. Vocês ligaram aí na tela da TV, né, com o dedinho, eu estou colocando aqui na frente. Muito bem, continua o poema e diz o seguinte: de sua madeira macia, apenas para coisas que tragam alegria. O uso é permitido, pazinha de sorvete, caixa brinquedo, lápis colorido. Qual é o sentido dessa estrofe? Você ligou a qual palavra? Vamos ver se você fez como professor? A palavra é usar. Então vamos colocar aqui do lado. Usar. Terceira estrofe. Entre abril e maio amadurecem os pinhões, e assim será feita a divisão da colheita. Para as festas juninas, milhares. Para os bichos, milhões. Aqui não tem uma palavrinha que a gente possa usar, né? Nós fizemos isso ontem, quando fala assim, ó, amadurecer os pinhões, divisão da colheita para a festa junina e para os bichos. Qual que é a ideia aqui? Alimentar. Então vamos pôr aqui alimentar. E na última estrofe, então, por ser altiva, elegante e de graça extraordinária, pode enfeitar horizontes, praças, quadros, montanhas, onde sua beleza for necessária. Qual que é a palavrinha que faltou, então? Enfeitar. Então agora nós retomamos aquelas palavrinhas que dão sentido. Para que a gente possa entender melhor o texto e fazer a próxima atividade, nós vamos retomar a leitura lá da primeira estrofe, onde diz: toda araucária tem o direito de ser acariciada pelos ventos frios do sul. Lembram-se que estamos falando bastante da palavra acariciada e o sentido dela é fazer carinho, não é mesmo? Mas nós já falamos sobre isso na aula que o vento não consegue fazer carinho na árvore araucária. Então, qual que é o sentido da palavra acariciada aqui neste poema? O sentido é que ela tem que ser bem cuidada ou então ela precisa ser preservada. Então, esse é o sentido que estava implícito, ou seja, escondido ali dentro daquela palavra acariciada. Eu preciso que você guarde essa informação. Então, o sentido ali da palavra acariciada, conforme está naquela palavrinha que nós colocamos no texto, o sentido dela é cuidada ou preservada. Combinado? Agora, hein, acompanhe comigo 4 frases. Vamos ler juntos? Observem aqui no telão, olhem lá. A primeira frase diz o seguinte: a semente da araucária alimenta todos. A segunda frase diz: o uso da madeira da araucária. A terceira frase: a araucária embeleza os espaços. E a última frase: a araucária precisa ser preservada. São ideias que nós estamos verificando e aprendendo dentro do nosso texto, não é mesmo? Muito bem, o que nós vamos fazer? É mais uma atividade de leitura, assim como fizemos anteriormente de ligar as estrofes às palavras-chave, nós vamos também ligar as frases que dão a ideia às estrofes, combinado? Sempre indicando com o dedo, fazendo essa ligação com o dedo. Nesse momento nós não estamos usando o caderno ainda, combinado? Então acompanhe aí, ó, na tela da TV. A primeira estrofe, o professor vai ler novamente para vocês. Toda araucária tem o direito de ser acariciada pelos ventos frios do sul. É também a ela assegurada a companhia solidária da gralha azul. Essa primeira estrofe se relaciona com qual das 3 frases? Será que é a primeira frase que fala a semente da araucária alimenta todos? Será que é a segunda frase, o uso da madeira da araucária? Ou será que a araucária embeleza os espaços? Ou então, a araucária precisa ser preservada?
Você vai ler de novo e vai indicar com o dedo qual das 4 frases se relaciona com a primeira estrofe. Um tempo para você. Vamos lá, crianças. Fizeram as tentativas de leitura? Então, a ideia que se encaixa na primeira estrofe é a araucária precisa ser preservada. Então, olhe lá, ó. A araucária precisa ser preservada. Preservada é o sentido de acariciada, né? Muito bem, vamos colocar aqui no nosso texto, então. Temos a palavra-chave e temos a ideia, não é mesmo? Vamos para o próximo. A estrofe diz o seguinte: de sua madeira macia, apenas para coisas que tragam alegria o uso é permitido. Pazinha de sorvete, caixa, brinquedo, lápis colorido. Qual das 3 frases que sobraram se relaciona com essa estrofe? A semente da araucária alimenta todos. O uso da madeira da araucária ou a araucária embeleza os espaços. O que você vai fazer? Com o seu dedo, você vai apontar para qual das 3 frases se relaciona com a segunda estrofe. Um tempo para você. Vamos ver qual é a ideia que se relaciona com a segunda estrofe? Observe o texto completo. A ideia, então, é o uso da madeira. Então, observem aqui, ó, a frase que se relaciona é o uso da madeira da araucária. Muito bem, vamos colocar isso lá no nosso texto. Então, palavra-chave e frase com a ideia. Muito bem, chegamos à terceira estrofe. Ela diz o seguinte: entre abril e maio amadurecem os pinhões, e assim será feita a divisão da colheita. Para as festas juninas, milhares. Para os bichos, milhões. Muito bem, sobraram 2 frases. Qual das 2 se relaciona com a terceira estrofe? A semente da araucária alimenta todos, ou a araucária embeleza os espaços. Pense, aponta com o dedinho
E logo, logo eu venho dizer se você acertou. Vamos ver se você acertou? Observe o texto completo. A terceira estrofe se relaciona com a seguinte frase: a semente da araucária alimenta todos, né? Porque falamos então dos pinhões, não é verdade? Vamos colocar isso então lá no nosso texto. Nós temos terceira estrofe, palavra-chave e ideia. Falta então o último, não é mesmo? E diz o seguinte: por ser altiva, elegante e de graça extraordinária, pode enfeitar horizontes, praças, quadros, montanhas, onde sua beleza for necessária. Agora sobrou apenas uma frase. Não preciso então deixar que você selecione, porque só temos uma. Mas vamos analisar juntos se a ideia se relaciona. Na frase diz o seguinte: a araucária embeleza os espaços. E aqui ele está falando que ela é elegante, ela é altiva. Lembram-se? Altiva, ela tem uma exuberância, ela se mostra orgulhosa e a sua graça é extraordinária. E por isso ela enfeita horizontes. Então, implicitamente, né, o que está escrito ali é que ela está embelezando vários locais, né, não só os horizontes, mas as praças, as montanhas e os quadros onde são pintadas, não é verdade? Então, vamos colocar isso lá no nosso texto. Crianças, agora eu quero que vocês prestem atenção na próxima atividade. É a atividade que nós precisamos perceber algumas coisas que estão acontecendo na estrofe. Observe aí na tela, ó. De sua madeira macia, apenas para coisas que tragam alegria, o uso é permitido. Pazinha de sorvete, caixa, brinquedo, lápis colorido. Na estrofe, o autor diz que da sua madeira ele pode fazer algumas coisas que nos trazem alegria. Lembram-se, é uma criação literária da cabeça do poeta, não é mesmo? Na aula anterior eu falei que a árvore da araucária ela está protegida por lei e ela não pode ser derrubada. Então aqui é uma criação literária. O que ele fez? Ele pegou a araucária e fez uma lista de coisinhas que trazem alegria, como pazinha de sorvete, todo mundo gosta de sorvete, brincar com caixas de madeira, não é? Guardar as coisas, fazer brinquedos e muitos lápis coloridos, não é mesmo? Só que essa lista não está organizada dessa forma dentro da estrofe. Vamos analisar como ele fez? Acompanhe aqui comigo. Ele coloca o seguinte: o uso é permitido. Aí ele coloca 2 pontos, não é mesmo? Aí ele escreve pazinha de sorvete e coloca uma vírgula.
Ele escreve caixa e coloca outra vírgula. Ele coloca brinquedo, vírgula de novo, lápis colorido. E ele encerra a estrofe, a ideia da estrofe, com um ponto final. Vocês perceberam que aquela lista que o professor colocou, né? Pazinha de sorvete, caixa, brinquedo, lápis colorido, eu coloquei em forma de lista na tela anterior ao lado da imagem da araucária, não é mesmo? Só que a lista do autor, do poeta, dentro da estrofe, ficou dessa forma. O uso é permitido, dois pontos, pazinha de sorvete, vírgula, caixa, vírgula, brinquedo, vírgula, lápis colorido, ponto. Ele separou os itens da lista de elementos que trazem alegria a partir da madeira da araucária, ele separou os elementos com vírgula. Será que ele faz isso em outros momentos do poema, do texto? Vamos ver? Então observe aí, ó. Aí na tela está aparecendo uma outra estrofe. E diz o seguinte: por ser altiva, elegante e de graça extraordinária, pode enfeitar horizontes, praças, quadros, montanhas, onde sua beleza for necessária. Então vamos analisar aí a lista de elementos. Ele diz que ela é altiva, ela é elegante e de graça extraordinária. São as características da araucária. É uma lista com 3 itens, né? Ela é altiva ou orgulhosa, como a gente já conheceu, elegante e de graça extraordinária. Como vai ficar isso lá dentro da estrofe? Como ele vai organizar essa lista dentro da estrofe? Vamos conhecer? Muito bem. Então, ele listou as características da araucária: altiva, elegante e de graça extraordinária. Lá na estrofe ficou assim, ó. Por ser altiva e coloca a vírgula. Elegante, insere a vírgula novamente. Por ser altiva, vírgula, elegante, vírgula. Qual é o último elemento? E de graça extraordinária. Então esse é o início da nossa estrofe, não é mesmo? Então aqui o professor coloca aqui, ó, a reticências para indicar que continua a estrofe. Nesse momento, a lista de características ela foi separada com a vírgula. Isso aconteceu também na outra estrofe que nós analisamos, não é mesmo? Então acompanhe aí na tela como que ficou. Ó. Por ser altiva, elegante e de graça extraordinária. E aí tem as vírgulas separando, não é mesmo? Olha lá, ó, do lado de altiva e de elegante. Muito bem. Continua a estrofe. Ela fala e ela mostra, né, mais elementos da araucária. Ela diz que a araucária enfeita horizontes, praças, quadros e montanhas. Como vai ficar isso, então, acompanhando aqui dentro do nosso flip? Vamos conhecer? Muito bem, crianças. Esses elementos, eles foram colocados ali, esses elementos da lista, para exemplificar o que a araucária pode enfeitar. Então ele fala de horizontes, praças, quadros, montanhas. Como que vai ficar? Então, pode enfeitar, vamos colocar isso, pode enfeitar o primeiro elemento é horizontes. Horizontes, horizontes. Agora eu vou inserir o segundo elemento. Mas para fazer isso, eu preciso separar os dois com uma vírgula. Praças. Vou inserir o terceiro elemento, que é
quadros. Para isso, eu tenho que colocar uma vírgula. Quadros. E agora, o último elemento. Montanhas. E aí, o autor vai continuar, né? Ele continua com as ideias lá na estrofe. Vamos ver como que está essa organização dessa lista lá na estrofe? Observem aí, ó. Pode enfeitar horizontes, praças, quadros, montanhas, onde sua beleza for necessária. Então aqui, quando ele traz a lista com os 4 elementos, ele separa os 4 elementos por vírgula, não é mesmo? Legal, não é? Agora eu quero que vocês observem aí na tela aonde o autor colocou as vírgulas para separar os elementos. Estão observando? Muito bem. Aí eu estava conversando com uma professora que é muito minha amiga e ela adora araucária. E ela se propôs a fazer para mim uma lista de coisas legais sobre a araucária. Vamos conhecer a lista da professora? Coisas legais sobre a araucária. Ela é bonita, muito alta, nos dá pinhão, vive por muitos anos e é o símbolo do Paraná. Quem fez essa lista é a professora Lucilene Vieira. Muito obrigado, professora. Muito bem, nós vamos transformar a lista da professora também em um parágrafo. Vamos fazer isso junto com o professor? Então, o nosso primeiro elemento a ser colocado é a palavra bonita. Vamos colocar bonita. Antes de colocar o segundo elemento, uma vírgula, não é mesmo? Qual era o segundo elemento? Vai aparecer aí na tela da TV. Muito alta. Então, depois da vírgula, o próximo elemento, ela é muito alta. E aí vem o terceiro elemento. Mas antes eu preciso colocar uma vírgula. Qual é o terceiro elemento? Nos dá pinhão. Antes de ir para frente, você está lembrando de deixar os espaços entre as palavras? É muito importante. Sempre deixar o espaço separando uma palavrinha da outra. Vamos colocar lá? Nos dá pinhão. Nos dá Não dá para o professor continuar. O que será que vou fazer? Vou colocar um tracinho e vou continuar na outra linha. Separei a sílaba nhão do pi. Aqui eu estou indicando que esta sílaba se une a esta sílaba na hora da leitura, ok? E antes de inserir o próximo elemento, uma vírgula, não é mesmo? Qual é o próximo elemento? Vive por muitos anos. E agora vem o último elemento. E aí nós vamos unir o último elemento à palavrinha E. O último elemento é o símbolo do Paraná. Então eu vou unir o último elemento, a letrinha E, é o símbolo do Paraná. E ela encerra, então, com um ponto final. Então, o nosso parágrafo agora está organizado, separando os elementos da lista sempre com uma vírgula, não é mesmo? Muito bem.
Interessante essa ideia, não é? Vocês perceberam que toda vez que uma lista entra num parágrafo, os elementos têm que ser separados por uma vírgula. O que eu quero que vocês façam agora? Eu quero que vocês peguem um lápis de cor, corre lá e pegue um lápis de cor e nós vamos contornar e pintar as vírgulas, ok? Muito bem, eu já peguei a minha caneta de cor azul e o que nós vamos fazer mesmo? Vamos contornar as vírgulas, não é? Para saber que utilizamos hoje as vírgulas para separar os elementos de uma lista, não é mesmo? Então, nós utilizamos aqui 3 vírgulas. O que eu vou fazer? Nesse momento, eu preciso que você confira se a sua reescrita está como a minha, ok? Então eu vou colocar aí na tela e vou dar um tempinho para você fazer essa conferência. E aí, crianças, gostaram dessa sequência de aulas? Eu adorei estar com vocês durante todos esses dias. Eu espero que vocês fiquem bem e com vocês eu deixo aqui todo o meu amor e todo o meu apoio. Tchau!